Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa sexta-feira, 16 de outubro, estamos trazendo a palavra de Deus para iluminar o seu dia, já chegando o final de semana, né? Que nós tenhamos um final de semana na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia desta sexta-feira, Lucas, capítulo 12, versos 1 ao 7. Entretanto, ajuntaram-se milhares de pessoas, a ponto de uns atropelarem os outros. E Jesus começou a falar, em primeiro lugar, aos discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. Nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver dito no escuro será ouvido à luz do dia. E o que tiveres falado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado desde os telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo: não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos à geena. Não se vendem 5 pardais por 2 moedas? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gosto desse Evangelho porque parece que Jesus fala olhando nos nossos olhos. Não é assim? E a vós, meus amigos, eu vos digo. Olha aqui, que ternura de Jesus. E Jesus recomenda 2 coisas importantes aos seus discípulos. Primeira, cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento é esse? A hipocrisia, a mentira, a falsidade, a religião de aparência. Não caiam nesta tentação. Porque Jesus sabia que, ao passar do tempo, a sua igreja iria crescer e a tentação de tornar uma igreja mais instituição do que segmento, uma igreja mais rito do que testemunho, isso era um perigo, mas ao mesmo tempo uma realidade. Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tomai cuidado para não caírem nesta tentação, porque não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Nada de oculto que não será agora proclamado à luz do dia. Mas Jesus continua uma segunda recomendação, que talvez seja ainda mais forte. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais nada. Temei somente a Deus.
Na nossa vida de igreja, na nossa vida de anunciadores do reino, muitas vezes encontramos situações, pessoas ou até mesmo sistemas organizados que querem nos calar. Já perceberam como que tem pessoas, grupos que falam tão mal do nosso Papa Francisco? Acusa o Papa Francisco de herege, acusa o Papa Francisco de comunista, de marxista, enquanto o Papa Francisco está falando do Evangelho. Mas não é só com o Papa Francisco. Todos aqueles que falam a verdade, que lê o Evangelho à luz da realidade do povo, dos sofridos, todos aqueles que têm coragem de pôr o dedo nas feridas do Cristo, nas chagas de Cristo, nos pobres, nos sofredores, corre o risco de ser perseguido e morto. Pois assim que trataram o nosso Senhor, é assim que vão também tratar a nós, seus discípulos. Mas Jesus diz: não tenhais medo. Eles não podem matar a alma. Eles não podem matar o projeto de Deus. E ainda mais, Deus cuida com carinho de cada um de nós. E Jesus vai buscar 2 exemplos tão banais. Não vendem 5 pardais por algumas moedas. Naquele tempo se vendiam os pássaros. E ele escolhe o pardal, que é o pássaro que se cria na cidade. No entanto, eles não serão esquecidos. Mas Jesus, querendo ir mais a fundo, diz ainda: olha, nem o cabelo na vossa cabeça será esquecido. Deus cuida de cada um de nós. Então, hoje nós vamos pedir a Jesus essa graça de nós nos cuidarmos das más influências, dos poderes que destroem e que matam. Que Ele nos livre de uma igreja com vestes de santidade, porém uma igreja mundana. Uma igreja que se associa com os poderosos. Não, que Ele nos dê a graça de sermos fiéis, profetas, discípulos, amigos dEle. E assim vivermos com fidelidade a nossa fé. E que o nosso anúncio seja um anúncio da verdade, seja um anúncio fiel ao Evangelho, tocando as chagas de Cristo, nos pobres, nos oprimidos, denunciando os que matam, os que oprimem, os que roubam a vida do nosso povo. E se isso nos causa, talvez, perseguições, desentendimentos, ou até a morte, não tenhais medo. Deus está conosco. E não seremos abandonados na hora da perseguição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vós, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temei antes
aquele que tem o poder de, depois da morte, vos lançar na geena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.